Olá, mulherada linda do meu coração, aqui é a Joy Araújo. Nesse canal nós falamos tudo sobre relacionamentos amorosos e autoestima da mulher. Amiga, se você, assim como eu, também tá no processo de preparação para um novo amor, quer aprender um pouco mais de como fazer esse movimento de maneira, como é que eu posso dizer? Da maneira certa, da maneira correta, porque sim, gente, a gente não pensa, a gente não para pra pensar, a gente acha que buscar um novo amor, pra encontrar uma pessoa bacana pra nossa vida, a gente precisa somente se maquiar, mudar, sei lá, o tamanho do cabelo, aí faz lá um corte, faz lá uma pintura, muda o estilo visual, né? E vai lá e vai pra guerra. Não, não é bem assim, amigas. Existe todo um trabalho que a gente precisa sim fazer internamente. Eu quero compartilhar com você, amiga, esse movimento de cura que eu tô fazendo dentro de mim. E vou compartilhar, gente, com o propósito de ajudar, né, outras mulheres que também estão passando por isso. Porque eu lembro, amigas, que quando eu tava me preparando pra ter um relacionamento lá atrás, eu sofri muito não, na verdade eu tinha uma grande confusão de não conseguir entender como é que a gente faz esse processo, porque muito se fala sobre, ai, você tem que se amar, você tem que se valorizar, você tem que fazer um monte de coisa, só que assim, na prática, qual é a prática do auto-amor? Qual é a prática do auto-perdão? Qual é a prática, né, o que que de fato a gente faz pra colocar tudo isso em prática, pra de fato, não, agora eu me valorizo, agora eu me amo. Eu não sabia como fazer isso. E, e foi por isso que eu comecei, inclusive, lá atrás, eu não falava sobre Ho'oponopono, talvez você me conheça por conta do meu antigo canal. Eu falava sobre como ser uma solteira feliz. Porque sim, amigas, a gente, hoje eu vejo muito o movimento da mulherada nessa busca assim, não, eu quero ter um relacionamento. Só que, cara, se você não é uma solteira feliz, você não vai ser uma namorada feliz dentro do teu relacionamento. Por quê? Porque o movimento que muitas vezes a gente faz é de sufocar o homem que tá do nosso lado. Ou porque a gente é carente demais, então a gente começa a sufocar, ou porque a gente cria aquela grande expectativa sobre aquela pessoa e quando ela vai embora a gente fica sem chão, né? Então, assim, nesse processo que eu passei, né, desde as minhas últimas relações até os dias de hoje, eu aprendi a me completar, a ser única, mesmo estando sozinha. E aí é natural, porque quando eu começo a ir pro game, sabe? O que que é ir pro game? Quem já é antiga aqui no canal sabe, né? Mas quando eu começo esse processo de paquera, de conhecer mesmo, de começar a selecionar, porque eu sou óvulo, e para você entender essas expressões, talvez você tenha que assistir alguns vídeos aqui do canal, mas enfim, quando eu começo esse processo de seleção de um novo amor, de uma nova pessoa para minha vida, eu chego com uma outra energia. Eu não chego com aquela energia de mulher desesperada que tá encalhada, entendeu? E que quer a todo custo impressionar aquele homem, que quer a todo custo, que já vai pro relacionamento já esperando e contando que aquela pessoa vai ser o amor da vida dela. Não, eu tenho a consciência de que eu tô ali me relacionando com aquela pessoa, mas que eu tô conhecendo ela, né? E que talvez, pode ser que ela seja o amor da minha vida, que eu vá casar com ela, pode ser que não. E o principal, gente, porque assim, demorou muitos anos, amigas, até eu aprender a me relacionar de uma maneira que eu não sofresse tanto, porque o término em si, não o término em si de um namoro. Eu tô muito acelerada, né? Perdoa, amiga, mas se você achar que eu tô muito acelerada, coloca aqui nos comentários. Se você gosta desse estilo de vídeo, você coloca aqui também, que aí eu posso alterar meu jeito de falar, enfim. Mas uma outra coisa também que pesa muito, amigas, é que muitas vezes, dependendo da maneira que você cresceu, dependendo da tua criação, os relacionamentos, eles passam a ser uma, uma forma de te ferir muito profundamente. Então, o que que acontece, amiga? Existem 5 tipos de feridas emocionais. Eu sempre falo sobre as feridas emocionais porque a maneira como você reage a um término com um ficante, que tem mulheres que sofrem por causa de um ficante. Aí a gente fala assim, nossa, tá sofrendo por causa de um ficante que ficou 2, 3 dias. Sim, gente, qualquer tipo de ruptura dentro de uma relação, dependendo de como tá a sua cabecinha, amiga, você vai ser aquela que vai fantasiar. Então, uma ruptura, um término, que seja com ficante, que seja com peguete que tu conheceu aqui 2 minutos, vai ser algo muito intenso pra você, porque esse é a tua história, o teu histórico, na verdade, como tudo começou. Então, existem 5 feridas emocionais, né? Isso é uma coisa importante pra quem tá passando por término, de entender quais são as suas feridas predominantes. Todos nós temos as 5, quer dizer, temos mais de uma, na verdade. Ferida de traição, humilhação, injustiça, mais o quê? Rejeição e abandono. Traição, humilhação, injustiça, abandono e rejeição. Dependendo do teu histórico, quando você termina, por exemplo, você vai perceber que tem algumas feridas que são piores, que são mais dolorosas. Tem pessoas que se sentem extremamente... E isso, gente, é totalmente inconsciente. Às vezes você nem entende,
mas você sai daquela relação assim, como se aquela pessoa tivesse te dado uma apunhalada. Nossa, aquela pessoa me traiu. E muitas vezes isso acontece mesmo, quando a pessoa tem uma ferida de traição, né? Isso, gente, é um assunto vasto, então não vou entrar muito aqui nesse mérito, mas se vocês quiserem entender um pouco mais sobre as feridas, coloque aqui nos comentários também, tá? Mas dependendo, se você tem uma ferida muito predominante de traição, é bem provável que você acabe atraindo de maneira inconsciente, não é proposital, mas você busca sempre aquela pessoa que vai te trair. É o famoso dedo podre, ou aquela pessoa que vai te abandonar. Eu tenho muito forte, predominantemente, eu tinha muito forte a questão da rejeição. Hoje a rejeição ela é mais tratada depois que eu tive essa consciência. Por isso que é tão importante a gente conhecer a nossa história, amigas. Mas, dependendo de como você enxerga os seus términos, né, dentro desse ciclo, né, de relacionamentos que a gente vive até encontrar o amor certo pra nossa vida, não o da vida, né, talvez o da vida te fez sofrer demais, mas o grande ponto, amigas, é que até lá a gente precisa passar por esse processo de autoconhecimento. É por isso que eu faço esse trabalho, sabe, amigas? Porque se a gente se autoconhece, se a gente conhece a nossa história, a gente tem uma facilidade maior durante o processo de estar solteira, na verdade, o processo de estar solteira é pra isso, pra que você se autoconheça, pra que quando você chegue dentro das relações, você chegue saudável. Você chegue menos ferida. Estar saudável não significa que eu não vá ter uma gripe, que eu não vá ter uma enxaqueca, que eu não vá ter algum problema de saúde, né? Mas estar saudável significa que os problemas de saúde não vão me matar, que os problemas de saúde não vão me levar ao ponto de, sei lá, por uma gripe eu tive, sei lá, entrei em coma, por exemplo. É um exemplo meio doido, mas é o que acontece quando a gente não tá bem, né? Quando a gente não tá bem de saúde, sei lá, uma gripe pode te matar, né? Uma dor de dente, um dente inflamado pode ser um estopim de algo mais grave. E isso acontece também nos nossos relacionamentos, né? Nos nossos relacionamentos amorosos, às vezes uma coisa assim passa a ser isso e destrói uma relação, né? Como muitas vezes eu sinto que o ciúme que eu sentia na minha antiga relação atrapalhava muito o nosso relacionamento. Então, o momento em que eu estou solteira e que você também tá solteira, é um momento pra gente se tratar, amiga. É um momento pra gente olhar pra gente e não esperar assim, eu vou estar perfeita, mas eu vou estar melhor, né? Eu vou avaliar em tudo aquilo que eu errei e eu vou buscar me aperfeiçoar, me melhorar, ser mais flexível, ser mais, sei lá, realmente buscar a melhoria em mim. Por quê? Porque eu quero que essa nova relação, ela venha também para me trazer paz, para me trazer alegria. A grande verdade é que eu vejo muitas mulheres, e vocês vão concordar comigo ou não, né? Que a mulher chega assim com uma listinha. Ai, tudo que eu quero que o homem entregue pra mim. Eu quero que o cara seja amoroso. Eu quero que o homem seja fiel. Eu quero que o homem seja gentil. Eu quero que o homem seja respeitoso. Bacana. Também concordo. Também quero esse homem. Mas quem é você, amiga, quando você tá com seus familiares, né? Vou falar aqui uma coisa pra vocês. Muitas vezes, gente, eu me vi assim, quando eu fiquei meio alaranjada, né? Amiga, essa maquiagem aqui, ela é toda improvisada, porque são coisinhas que eu comprei, assim, de camelô, baratinha, e que não são exatamente o meu tom de pele, não são, assim, coisas que... Algumas eu comprei da Boticário, mas quando você não conhece muito bem... Olha, que metida. Comprei da Boticário, mas enfim... quando você não conhece muito bem, você não sabe escolher, né, maquiagem. Maquiagem é muito isso. Mas enfim, amigas, vai dar certo. O foco aqui na mensagem. As amigas chegam cheias de exigências, né? A mulherada chega cheia de exigência e é importante, gente. Só que a gente não atrai quem a gente quer, a gente atrai quem a gente é. Então vamos supor que você é uma pessoa extremamente grosseira nas suas palavras. Às vezes você não é grosseira, mas sabe como eu, sabe? Eu já melhorei bastante, mas eu era muito pé na porta. Eu era aquele tipo de pessoa assim, muito... E isso é um aspecto do masculino, inclusive. Eu era muito aquela pessoa assim, que eu achava que aquele meu jeito de falar e de colocar as palavras era sinceridade. Só que hoje eu percebo que era até uma certa indelicadeza, pra não dizer falta de educação. Porque assim, gente, a gente pode colocar a nossa verdade sem precisar machucar o outro, sabe? É óbvio que tem pessoas que são extremamente afetadas, né? Então, mesmo que você fale com todo carinho do mundo, aquela pessoa vai ver como se fosse, nossa, você está me agredindo. Aí não é sobre você. Mas assim, em muitos momentos eu perdia a mão, sabe? Dessa coisa da educação, de nem tudo a gente fala, nem tudo você precisa falar, você não precisa colocar sua opinião sempre. E eu era assim com as minhas amigas, e eu muitas vezes, gente, eu hoje observo assim, nossa, como que eu era tóxica, amigas. De verdade. E amizade, gente, pra você que é mulher solteira, perceba que as amizades, elas são um treinamento também para teus relacionamentos amorosos.
que muitas vezes eu lembro que eu falava assim, eu reclamava muito porque eu tava ficando com um cara que ele não me dava bom dia. E aí eu tinha uma amiga que quando ela me mandava bom dia, eu ficava pé da vida com ela, porque, tipo assim, eu falava assim, ai, cara, fica me mandando bom dia todo dia, que saco. Só que eu não percebia que, cara, quando você rejeita de uma pessoa, mesmo. Ah, mas é amiga, Joyce, amiga é diferente de namorado. Gente, a sua amiga é uma grande oportunidade de você ser mais amorosa. Às vezes a gente quer receber carinho de um homem, só que a gente tem o carinho dos nossos familiares. Às vezes você tem o carinho do seu filho que tá ali, cheio de amor pra dar. Você vai pra lá, criança chata, né? E você não percebe que cada relação que a gente tem é uma oportunidade, amiga, da gente exercitar o nosso amor, da gente receber, da gente dar, sabe? Então, assim, eu aprendi muito a me relacionar não só comigo, mas com as pessoas ao meu redor. E não necessariamente era um amor. Ou melhor, não necessariamente era um homem que eu estava me relacionando. Quando eu comecei a ser mais amorosa, ser mais carinhosa nas minhas relações, automaticamente isso se refletiu e se reflete no meu relacionamento. Porque, gente, na verdade, as pessoas acham que assim, é, que a gente tem que atrair relacionamento pra gente ter. Gente, eu tô fazendo cagada aqui na minha sobrancelha. Mas vai ficar assim mesmo, amigas. No final vai dar bom, vocês vão ouvir. Mas, às vezes, a gente não percebe, amigas, que os relacionamentos, de uma maneira geral, eles são uma forma de você ser treinado para o relacionamento da sua vida. Porque para e pensa assim, ó. Eu hoje quero me relacionar com. Na verdade, eu não quero mais namorar, eu quero casar, né? Eu quero entrar num relacionamento para me casar. Só que pensa assim, se até com uma pessoa que eu vejo durante 2 horas no meu trabalho, que eu não fico muito tempo, eu não tenho paciência com aquela pessoa, imagina com meu marido, né? E a gente não percebe, amigas, que se eu não tenho paciência nem com aquela pessoa que tá ali, que passa por mim, sei lá, em 2 segundos no metrô, imagina como que vai ser dentro da minha casa, né? E muitas vezes o universo, Deus, ele nos testa, ele nos permite enxergar quem nós somos. Então é nesses conflitos de relacionamento no seu trabalho, né, nas suas amizades, dentro da sua família, que você tá exercitando, amiga. Tua paciência. Porque sim, amiga, vai ter momentos do teu relacionamento que vai estar um virado, que a gente tem que pensar nisso. Quando a gente busca relacionamento, a gente fica o tempo todo só pensando assim: ah, não, porque o homem que eu quero que ele seja assim, eu quero que ele seja assado. Sim, ele pode até vir nesse formato, mas e os defeitos? Porque você não vai conviver só com as qualidades dele, entendeu? Esse homem, ele também vai ter um monte de defeito, mas e aí? Quem vai ser você mediante a esses defeitos? Então é nessas horas que a gente vê, não, realmente, nossa. Realmente eu tô precisando me trabalhar mais na paciência. Uma coisa que eu percebo que eu preciso cada vez mais trabalhar em mim é minha autoconfiança. Por quê? Porque eu era extremamente ciumenta, entendeu? Ou seja, uma insegurança interna, entendeu? Porque muitas vezes a gente olha pra fora e a gente valoriza mais o que tá fora do que o que tá dentro, porque a gente não consegue enxergar valor naquilo que a gente tem, né? A gente acha assim, não, eu vou falar por mim, tá? Muitas vezes eu olhava e achava assim, ah, tal pessoa é mais bonita, né? Tal pessoa tem mais beleza. Ou seja, é uma forma de eu não estar valorizando aquilo que eu tinha dentro de mim. Então, à medida que eu começo a realmente enxergar os valores que eu tenho internos e começar a me valorizar, eu já chego muito melhor nessa nova relação que eu vou ter, sabe? Então, nesse movimento, amigas, o que vai acontecendo? Eu vou cada dia mais sendo a minha melhor versão e conseguindo automaticamente entregar e melhorar o meu polo de atração. Pensa assim, ó, se eu sou uma pessoa melhor, se eu sou uma pessoa bem resolvida com algumas coisas do meu antigo relacionamento que não funcionavam muito bem, se hoje eu consigo ajustar em mim, é natural que a próxima pessoa que vier, ela vai vir com outras questões que vão ser bem mais fáceis de lidar. Uma vez que eu vivi um outro relacionamento, eu consigo entender qual é o relacionamento que eu quero a partir de agora, né? E me trabalhar para atrair esse relacionamento. Porque não adianta também, mulherada, vocês ficarem, porque eu quero atrair um homem assim, assim, assado. E você? E você? Quem você é? Porque se você for uma chata, uma mala sem alça, amiga, você vai atrair exatamente o equivalente. Vai atrair um homem que vai potencializar a tua chatice. Aí pensa, o caos que vai ser esse relacionamento. Vai ser o ó, amiga. Você vai sofrer todo dia, vai chorar todo dia, entendeu? Então, assim, amiga, vou falar uma coisa pra vocês que às vezes a gente não para pra pensar, mulherada. Eu não sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Não, não posso falar. Não posso falar, que eu sou meio, né, eu fico ouvindo até que ponto que eu posso ir, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando você vê lá o Gabriel Medina, esses caras que surfam, né? Esses caras que surfam mesmo, surf, amiga, o esporte, surf. Você vê lá aqueles caras que pegam aquelas ondas imensas, assim, aqueles lugares, assim, que você fala assim, meu Deus, eu nunca entraria ali naquele mar ali. Deus me livre.
Você olha, só de a gente ver de longe já dá medo, porque você acha assim, meu Deus, eu entrar ali, eu nunca mais saio, né? Aquelas ondas gigantes e tudo mais. Aquelas pessoas, elas só conseguem entrar naquele mar, sabe por quê? Porque elas passam muitos anos da vida delas treinando em mares menores, em mares pequenos. Então, quando a gente começa um relacionamento, quando a gente começa a se trabalhar para ter um relacionamento, talvez durante esse processo, né? Ou melhor, vou dar um outro exemplo. Amigas, não briguem comigo. Então, você toda hora se perde, mas é porque eu vou pensando e vem coisas melhores pra falar aqui pra vocês. Mas o grande ponto, amigas, é que quando a gente tá na busca de se trabalhar pra um relacionamento, sabe o que que acontece, amigas? É como se você, pra entrar num mar igual aqueles da Indonésia, sabe? Aquelas ondas gigantes. Pensa como se você fosse uma surfista. Quando você vai fazer surf, você vai numa primeira aula de surf, geralmente, o professor, ele treina com você na areia. Não sei se vocês já viram isso, mas é muito comum que o professor tá ali na areia mostrando pra você como é que você vai remar, como é que você vai ficar em pé em cima da prancha, né? E depois que aquele processo ele acaba, vai acontecer ali uma aula prática, né? E dentro dessa aula prática, você vai pouco a pouco entrando no mar. Geralmente, essas aulas, elas são dadas em marolas menores, né? Marola é as ondas, né? As ondas menores, em lugares, em praias mais seguras. Até que você, de tanto treinar, né? Em praias mais tranquilas, você vai para praias mais, assim, revoltas, né? Praias que requerem de você um maior conhecimento. Tudo isso eu tô dizendo, gente, que quando a gente começa esse processo para se relacionar com uma pessoa, para trazer alguém para nossa vida, para ter um relacionamento com alguém, a gente tem que pensar que é basicamente isso. Quando você tá solteira, quando você se permite viver o seu processo solteira, sozinha, sem ficar procurando, sabe, escape, ai, vou ficar com um aqui, vou dar uns beijinhos aqui pra tipo, ai, pra passar mais tempo, pra esperar, sabe aquela coisa do, enquanto eu não encontro o homem certo, eu me divirto com os errados, quando a gente se permite a passar por esse processo, que é um processo que não tem como correr, amiga, não tem como correr, sabe? Você vai ter que viver isso, e se você não estiver disposta a viver isso, você vai se machucar, você vai encontrar com homens que vão te marcar de um jeito que você não deveria, não precisaria ser marcada, que foi o que aconteceu comigo, é um pouquinho da minha história, né? Que quando eu não entendia isso, quando eu tinha muito essa ansiedade, não, eu quero ter alguém, então eu topo tudo. Pode vir qualquer homem. Quando eu tava nesse movimento, né, nesse processo, eu só me feri, né? E é isso que eu quero falar aqui pra vocês, amigas, que quando você se permite se conhecer, se treinar antes de entrar no mar, antes de ter esse contato com essas ondas, né? Se quebrar todinha, correr o risco de morrer, né, internamente. Cara, vale muito a pena você passar esse tempo com você. Você se olhar nos olhos, você se olhar no espelho, você cuidar daquilo que você come, porque o que você come alimenta o seu corpo, alimenta a sua mente, né? Ontem aconteceu uma situação comigo que eu quero compartilhar aqui com vocês, porque vai ajudar algumas pessoas. Quando eu tô comendo assim muito saudável, eu percebo que eu fico bem de cabeça. E quando eu como assim muito doce, quando eu passo da mão em relação ao doce, né? Tipo, comprei um chocolate, assim, aquele chocolate de amendoim que eu amo. Comprei esse chocolate e tal e comi, como se não houvesse amanhã. Sabe o que aconteceu, amigas? Sabe o que aconteceu? Fiquei super ansiosa, me senti até um pouco deprê, porque você tem aquele pico de insulina, depois baixa de novo. Olha, tô com pizza do sovaco. Mas o grande ponto, amigas, é que chega uma hora na nossa vida que a gente precisa se escolher. E se escolher é você realmente optar em passar esse tempo com você. Então hoje eu não vejo a minha solteirice como um processo de solidão e nem gosto muito dessa palavra solitude, porque pra mim no final das contas é tudo parecido, é tudo quase a mesma coisa. Eu vejo como uma grande oportunidade de me olhar, de recuperar uma máquina que tava ali em funcionamento, sabe? É como se eu olhasse assim pra mim e eu percebesse que eu sou como se fosse literalmente uma máquina. Tava jogando, tava, sei lá, um carro de Fórmula 1, não, um carro de Fórmula 1 é muito masculino, né? Mas vamos supor que eu era, sei lá, uma atleta, tava ali, né, competindo, e hoje eu tô voltando a cuidar de mim, cuidar da minha alimentação para voltar a competir novamente, né? E essa competição, ela não é contra a outra pessoa que ficou lá no passado e nem a todas as que virão. É contra mim mesma, na verdade, para superar aquela versão antiga da Joyce que eu fui na minha última relação. Então é isso, eu espero de verdade, amiga, que essa mensagem possa entrar no teu coração e que possa te ajudar, que possa realmente te restaurar e fazer com que você entenda a importância que é ser você e o principal, se cuidar, se amar, se olhar nos olhos, sabe? E fazer todo esse movimento que é, sim, essencial para uma vida feliz.